Olá, boa tarde. Hoje é dia 2 de maio de 2018. Estamos começando mais um programa F5. Eu e o Gustavo Cunha, né, parceiro? Isso aí. E hoje a gente fala de Big Data e Analytics. Sabe os dados, aqueles que a gente vai deixando rastros por todos os lugares, né? Alguém pega para analisar, né? Acho que o ponto é esse. Como é que você analisa esse monte de dados, né? E o que é, né, essa análise de dados? E hoje a gente traz aqui o professor doutor Luiz Fávero, que é professor titular da USP. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde. Que, entre outras coisas, é o autor desse livro aqui. Vou até colocar de lado, olha o tamanho. Aqui tem muito dado e como analisar dado. Né? Então, acho que a primeira pergunta é, define pra gente o que é análise de dados, o que é Big Data, como é que você divide esse mundo aí, desses vários termos que a gente tem, Luiz? Legal, Gustavo, prazer estar aqui com vocês, Gustavo, Arthur, é sempre uma honra poder compartilhar, aprender com vocês também. Na verdade, são termos que têm cada vez mais sido utilizados no mercado, Data Science, Big Data, Analytics, e dentro desse universo de ciência dos dados, ou Data Science, Analytics, ou análise de dados propriamente dita, envolve todas as ferramentas para análise, obviamente, de dados para tomada de decisão. Então, ferramentas estatísticas, ferramentas econométricas, ferramentas que usam algum tipo de algoritmo para efetivamente criar modelos e esses modelos serem utilizados pelo gestor para tomada de decisão em várias áreas de negócios. Agora, se olhar nessa perspectiva do Analytics, o volume que tem sido gerado de dados no mercado, cada vez de forma mais consistente, a gente pode introduzir o conceito Big Data. O que é efetivamente Big Data e como é que Big Data se relaciona com Analytics? Big Data envolve basicamente a ocorrência de 5 fenômenos simultâneos na geração de dados. Volume, que eu já mencionei, variedade ou diversas fontes gerando dados a todo instante, em tempo real, conectado à internet, etc. Variabilidade, ou seja, processos estocásticos, processos probabilísticos, tá certo? Velocidade, ou seja, como eu mencionei, em tempo real, a todo instante. Cada vez mais você piscou, você tem novos dados na sua base. E a complexidade, ou seja, dados oriundos de fontes internas ou externas ao país, dados que não vêm tratados, com muito missing values, com valores faltantes, etc. Esse comportamento todo de geração de dados é o que a gente chama de Big Data. É importante mencionar que quando a gente envolve dentro da caixa de Analytics processos de reconhecimento de padrões por meio de algoritmos que muitas vezes vêm da natureza. Tem algoritmos chamados colônia de formigas, colônias de morcegos, bagging, boosting, random forest. São mecanismos, algoritmos de reconhecimento de padrão que entram dentro de uma outra caixinha chamada machine learning. Né? Ou aprendizado de máquinas. Se eu efetivamente conseguir unir algoritmos de machine learning dentro de processos de analytics, eu tenho o melhor dos mundos para tentar convergir e traçar perspectivas dentro do fenômeno de Big Data. Só para avançar um pouquinho mais, além desse deep learning, além do analytics ou análise preditiva, também posso incluir aí reconhecimento de voz, reconhecimento de imagem, robótica, e aí eu começo a avançar para a inteligência artificial, que na verdade é a capacidade que o software tem de aprimorar os mecanismos de decisão para gerar modelos cada vez com melhor acurácia na tomada de decisão. Fica fácil quando vem um professor. Caramba, a aula agora ficou tudo claro. Imagina. Eu vou aproveitar das imagens que você trouxe. Você está falando da quantidade de dados, né? Nunca a gente deixou tantos dados por aí e nunca foi também possível se apropriar desses dados, como o Gustavo falou, né? É verdade. Põe na tela para a gente, Marcinha. Olha a quantidade de dados que vêm sido colocados aqui.
tem as aplicações, quer comentar? Então, na verdade a gente trouxe esse slide que fala um pouquinho, pegando o gancho na pergunta do Gustavo, são as aplicações desse mundaréu de situações que a gente colocou aqui. Então isso pode ser utilizado, por exemplo, em computação afetiva, ou seja, softwares que são desenvolvidos levando em consideração o humor, o estado de espírito do usuário, bioinformática, classificação e sequenciamento de DNA, né? Publicidade online, muitas vezes a gente acessa uma loja virtual, tudo, detecção de fraude, jogos de videogames. Não tem limite, né? Limite é a capacidade humana de encontrar outras aplicações, né? De imaginar outras aplicações. Sem dúvida nenhuma. Então, quando você fala aqui, por exemplo, reconhecimento de fala escrita, diagnósticos médicos, a capacidade humana, nesse ponto, tende a ser infinita. O ser humano é muito bom para fazer nessa sua linha, Arthur, para fazer perguntas. E muito bom para desenvolver mecanismos, algoritmos, softwares que nos tragam essas respostas. Essa combinação é perfeita, né? Pegando o caso do computador que bateu o Kasparov no jogo de xadrez, sim, esse próprio Kasparov, anos depois, montou um campeonato em que podiam vir apenas jogadores, apenas computadores, ou a combinação entre jogadores e computadores. E quem ganhou foi a combinação entre 2 pesquisadores e 3 computadores munidos de inteligência artificial. Foram os campeões daquele campeonato de xadrez. Ou seja, essa combinação é perfeita. Fantástico. Sim. Como é que você vê? A gente vê esse negócio está avançando e assim, a percepção que eu tenho é que nos últimos, sei lá, 2, 3 anos, assim, ele começou a avançar de um modo quase exponencial, né, que a gente fala. É verdade. Né? Como é que você vê o desenvolvimento disso para frente? Como é que você vê o Brasil em relação a isso no mundo? Né? Porque é um processo que é global, né? Não é só a gente. Como é que a gente está nisso daqui? Tá, é uma grande pergunta, né? Para eu responder essa pergunta, Gustavo, eu tomaria a liberdade de conceituar os millennials. Os millennials. Quem são os millennials na nossa sociedade, ou a geração Y? São aquelas pessoas que nasceram de maneira, na classificação, entre 1980 e 1995. Ou seja, tem hoje entre 38 e 23 anos de idade. Muito bem, já representam 30% da população brasileira e em 2025 vão representar 75% da força de trabalho. São 20% mais interessados em compartilhamento de dados e tratamento e análise de dados do que o resto da população. Muito bem, é importante mencionar que aqui no Brasil, 86, segundo os dados da Google, 86% dos millennials fazem compras por meio de tablets ou smartphones. Lembrando que o Brasil é o segundo país do mundo com acesso a redes sociais. Sim. Tá certo? Então, na verdade, e um outro dado da Google, só para complementar e contextualizar, em média, os millennials acessam 150 vezes por dia o celular, o tablet ou o smartphone. Então, dentro desse contexto, eu pediria até, por gentileza, que colocasse um gráfico que a gente preparou com base em dados da Google. Hoje, dentro dessas 150 vezes que uma pessoa acessa, um millennial acessa o celular ou o tablet, o smartphone por dia, dentro das 150 vezes, aproximadamente 250 a 300 interações por dia, com pessoas, com empresas, com amigos, etc. Em 2020, esse número de interações por pessoa por dia, segundo fonte da Google, chegará em torno de 600. E em 2025, em torno de 4.800 interações por dia por pessoa. É uma interação, em média, a cada 18 segundos. E aí você vê claramente a exponencialidade de geração de dados. Você mencionou, Gustavo. E esses dados estão sendo capturados? Essa é a grande pergunta. Nós temos um volume cada vez maior de dados, então a gente precisa tomar cuidado para não ser afogado por dados, ao contrário de anos atrás, porém nem 1% desses dados estão sendo tratados ou analisados. Então, voltando à sua pergunta, Gustavo, tem uma avenida. Esses termos, Big Data, Analytics, Machine Learning, não são termos do modismo.
Sem dúvida. Esses termos vieram para ficar. E nós temos uma avenida, um potencial brutal aqui no Brasil, carreiras em desenvolvimento para entender esse tipo de comportamento na sociedade. E a gente está preparado para isso? A gente faz pesquisa em finanças, né, Favre? E aqui, principalmente no Brasil, é sempre aquela história, olha, fiz o que deu porque tinha poucos dados, né? E agora tem dado demais. Os modelos conhecidos são capazes de lidar com muitos dados? Eu acho que dentro dessa bipolaridade, ser humano, máquina, nós estamos um pouco mais à frente do ponto de vista no desenvolvimento de softwares e algoritmos para tomada de decisão. Muitos, inclusive, são importados. Então, nós temos softwares de computação em nuvem, como o Azure da Microsoft, o IBM Watson para Analytics, entre tantos outros. Mas, na verdade, o que precisa, dentro dessa sua colocação, estamos preparados, é a formação de profissionais que tenham em mente, basicamente, eu diria, 4 vertentes. A primeira, a importância da relação entre o técnico, o tecnológico e o estratégico. Porque nós vemos muitos profissionais nas diversas empresas, bancos, seguradoras, varejo, indústria, muito bons em analytics, mas que precisam efetivamente dar o próximo passo em relação ao processo de tomada de decisão. O entendimento. Entender o negócio. Entender o business, entender o negócio. Isso é fundamental. Segundo ponto, entender que é uma tendência cada vez mais forte a internet das coisas. Internet of Things. Né? O que seria isso? Na verdade, diversos dispositivos conectados em rede e gerando e analisando dados em tempo real. Seja a sua geladeira, seja o seu celular, seja a sua máquina de lavar roupa, conectando dados, informando você, olha, chegou a hora de você renovar a água, chegou a hora de você economizar. Isso é permeado para todos os setores em que atuamos, sejamos pessoas físicas ou no ambiente de indústrias, empresas. Né? Terceiro ponto, a compreensão da análise pervasiva. O que é isso? O Analytics, o Big Data, o Machine Learning, esses termos, esses conceitos, essa filosofia não pode mais estar apenas e tão somente relacionada com uma área de tratamento de dados da empresa, com uma área de CRM. Tem que estar em qualquer área da organização. Então, seja na controladoria, contabilidade, no departamento financeiro, departamento de recursos humanos, no marketing, no compliance, no jurídico. Porque esses algoritmos e esses mecanismos são cada vez mais amigáveis para gerar informações para tomada de decisão. Isso, então, está acontecendo de maneira bastante profunda em várias empresas dos mais diversos setores. E o quarto e último ponto, sem me alongar, a questão das novas regras de segurança. Isso também é importante, porque com esse volume exacerbado e brutal de dados provenientes de toda e qualquer esfera, é importante que o profissional e a própria organização tenham em mente que os fluxos de dados precisam, efetivamente, de novas e mais modernas políticas de segurança e compliance. Sim, compliance eu acho que vai ganhar cada vez mais relevância. Cada vez mais relevância, sem dúvida. Porque os nossos dados nas mãos erradas podem causar estragos. Estragos. E essa é uma preocupação constante, até pegando um pouquinho aquela mudança que você falou entre millennials e sei lá, minha geração, para não falar de vocês. Eu não sou millennial. Também não sou millennial, mas assim, o millennial, a percepção que eu tenho é que ele tem menos preocupação com esse negócio de privacidade do que até eu tenho, que a minha geração tem. Né? Já está mais acostumado em movimentar esses dados, mas de qualquer forma é um ponto importante. Né? Eu queria só pegar um outro gancho que você falou na parte de como é que você se prepara e como é que é o profissional. O que é o profissional do futuro? Como é que você se capacita para trabalhar nesse novo mundo? Queria emendar, porque muita gente que está assistindo agora deve estar falando, nossa, e o meu emprego? Nesse mundo todo conectado que você está falando, será que eu vou perder o emprego? Acredito que outros empregos e outras oportunidades virão. Né? Então, quem é esse? Que preparo eu deveria buscar? Legal. Com relação ao preparo, existem diversos cursos de longa, de média e de curta duração aqui ou lá fora, formando cientistas de dados. Nas mais diversas atuações, seja o analytics propriamente dito, ou seja aquele profissional que vai utilizar a informação
gerada pelo Analytics para a tomada de decisão. Então, isso não está vinculado especificamente àquele profissional que se formou em engenharia, que vai depois virar um engenheiro de dados, ou aquele profissional que se formou em ciência da computação, ou o estatístico. Não. Na verdade, uma área que cresce muito nos Estados Unidos, para dar um exemplo, jurismetria. Então, na verdade, são algoritmos que conseguem capturar a probabilidade de aquele juiz conceder ou não determinada causa com base em históricos e com base em petições feitas por grupos de advogados, e cada vez mais os advogados e quem atua no ambiente jurídico estão preocupados com esses modelos, porque agora então eu preciso entender qual que é o output desse modelo para poder aplicar de uma outra forma e aumentar a minha probabilidade. Estávamos conversando aqui antes do programa começar e Arthur e Gustavo fizeram uma frase fantástica. Precisamos enxergar cada vez mais que o mundo é menos determinístico e mais estocástico ou mais probabilístico. Então precisamos cada vez mais de modelos. Então nessa linha da formação não é inerente àquela graduação que você escolheu. Não existe isso, mas em todas as áreas o reconhecimento da importância desses conceitos para a tomada de decisão. Ah, mas eu não gosto de estatística, eu não gosto de números. Poxa vida, tem tantas formas de você utilizar uma informação proveniente de analytics para a tomada de decisão nos ambientes de negócios, sem que você especificamente precise entender o que é um modelo de regressão, etc. Você falou aí, o advogado hoje ele é preocupado com output. Quer dizer, ser capaz de pegar o output, de pegar a informação tratada e entender do que se trata, já é o suficiente. Eu não preciso saber programar ou fazer a medição estatística ou tudo mais. Sem dúvida nenhuma. E nessa linha, Arthur, já existem termos como CDO, o Chief Data Officer, CAO, Chief Analytics Officer, que entendem a leitura desses outputs, com o processo, voltando à primeira pergunta, com o processo estratégico, com a decisão nos ambientes de negócios. Na verdade, em áreas como compliance, em áreas como operações, finanças, marketing, não importa, como incrementar a receita digital do meu negócio. E aí surgem outros tipos de carreiras, sem que você tenha a preocupação de que aquela sua carreira vai deixar de existir. Então, na verdade, hoje se fala muito no mercado cientistas de dados, arquitetos de dados em todas as esferas, em todas as áreas do mercado financeiro, engenheiros de dados. Vou te dar um dado, falando de dados, vou te dar um dado relevante que saiu recentemente pela consultoria McKinsey. Nos Estados Unidos, agora em 2018, já existe uma defasagem de 190 mil postos de trabalhos, especificamente para analytics, nas mais diversas áreas. Se você relacionar analytics com big data e tomada de decisão, ou seja, o gestor, segundo a McKinsey, uma defasagem de cerca de 1,5 milhão de postos de trabalho agora nos Estados Unidos. Companhias aéreas, seguradoras, bancos. Muitas vezes o problema não é o desemprego, mas o desempregado, né? Exatamente. Isso aí a pessoa pode buscar. Isso é uma coisa que você aprende. Né? Tá aí disponível para todo mundo, em vários cursos, como você comentou. Né? Olha, eu teria o arrojo, com a anuência de vocês, de mencionar que dependendo do tipo de algoritmo, dependendo do tipo de processo, ele começa a se comoditizar. Porque ele está na literatura, ele está nos meios, você pode aprender muita coisa com seus colegas de maneira fácil. O problema é o pulo do gato, é como utilizar isso para a tomada de decisão. Entender, reconhecer que isso é importante e utilizar isso para a tomada de decisão. E sair daquele efeito manada também, porque no mercado é o seguinte, uma determinada empresa que seja referência naquele setor começa a fazer aquele processo, todo mundo começa a fazer. Aí uma outra empresa, também de porte grande, começa a fazer um outro processo, implementar um outro algoritmo para monitorar, por exemplo, gestão de risco de crédito. Agora vamos falar do algoritmo X, todo mundo. E às vezes você sabe que tem outros tipos de algoritmos que podem ser melhores ou que gerem resultados com melhor acurácia de predição em relação ao fenômeno que está sendo estudado. Tomar o risco de ser o primeiro a usar um outro modelo. E o risco faz parte... A base da inovação que a gente tem comentado bastante. Errar, tem que
tentar, né? Tem que tentar ser diferente. Tem que tentar ser diferente, não tem a menor dúvida. Fábio, infelizmente a gente já está encerrando aqui, o tempo voa, mas antes de terminar eu queria que você trouxe 2 frases que eu queria que você comentasse e, claro, depois mostrar os seus livros. Põe na tela pra gente, por favor, Gabriel. Primeira é essa aqui, acho que permeia tudo que você falou, né? Sem data nós não somos praticamente nada, a gente é só uma opinião, uma pessoa é só mais uma opinião. Exatamente, é do Deming, quer dizer, sem dados, como você acabou de falar, Arthur, sem dados, você será apenas e tão somente mais uma pessoa com a sua opinião, muito fácil de ser combatida, né, de ser rejeitada, porque você não tem embasamento frente à teoria subjacente para tomar decisão. Acho que é o ponto principal do que você falou, né? De usar o dado para tomar decisão. Você tem que estar muito bem embasado para tomar decisão. Não tem a menor dúvida. Não só com opinião. E que esse pensamento analítico vai ser tão necessário um dia para o exercício da cidadania quanto a habilidade de ler e escrever. Né? Então, Sir Herbert George Wells, então, na verdade, é um visionário. Ele falou isso há mais de 50 anos. Tá certo? Pensando ou refletindo seu pensamento analítico. E o que está por trás dessa frase também é a honestidade em relação àquilo que está sendo colocado. É importante para quem nos ouve entender que o modelo não é um dogma. O modelo, na verdade, é a tentativa de capturar, frente àquilo que está sendo modelado, o comportamento de determinado fenômeno no mercado. Então, se você apresentar de maneira muito clara as condições de contorno em relação àquele modelo, qual que é a teoria subjacente, o que está por trás, e olha, daqui para frente eu não fui, mas reconhecer honestamente que ainda existe muito a fazer, você é imbatível na sua carreira. Que legal. Bom, ótimo. Livros mais recentes do professor Fávero, esse o Gustavo até já mostrou, né, o Análise de Dados. E esse, comenta pra gente, Fávero, vai sair nos Estados Unidos? Então, esse livro é um livro que se chama Data Science for Business and Decision Making. A gente fez questão de colocar no título Tomada de Decisão. É um livro que vai ser lançado pelo Elsevier Academic Press nos Estados Unidos, em todo o território americano e em mais 21 países, agora em língua inglesa, agora em agosto de 2018. Então, eu tomei a liberdade de, em primeira mão... Prazer pra gente mostrar isso aqui. Parabéns. Obrigado por mais essa. Prazer. Obrigado, Fábio. Obrigado, Gustavo. Ótimo. Para você, um grande abraço e até a semana que vem com mais inovação, hein? Tchau, tchau. Se você também acredita que conhecimento